Notícias: trazemos novas informações envolvendo Deolane Bezerra, acusada em atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e roubo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai ver essa notícia, mas seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Trazemos uma notícia bombástica que vai te surpreender muito, porque você não esperava ouvir isso da Deolane. Inscreve-se no canal e ativa o sininho de notificações para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. Presta atenção e acompanha a notícia. A disputa judicial entre a influenciadora digital Deolane Bezerra e o influenciador Rafael Murmura ganhou novos contornos após uma decisão da Justiça, que transferiu o caso para o Rio de Janeiro. Deolane, conhecida por sua participação no reality show A Fazenda e por sua atuação como advogada, processou Murmura por calúnia e difamação. O conflito teve início quando Rafael Murmura fez declarações insinuando que Deolane estaria envolvida em atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e roubo. A Justiça decidiu que o caso deve ser analisado no Rio de Janeiro, local de residência do acusado, Rafael Murmura. Essa mudança foi justificada com base no entendimento de que, em casos de crimes cometidos no ambiente virtual, a jurisdição adequada é a do local onde reside o suposto ofensor. Essa decisão foi amplamente discutida e divulgada pela coluna Fábia Oliveira, que trouxe detalhes sobre o imbróglio judicial. As acusações feitas por Murmura geraram grande repercussão nas redes sociais, uma vez que ele possui uma base significativa de seguidores. Deolane Bezerra, em resposta a essas alegações, ajuizou uma queixa-crime, exigindo reparação por danos morais e buscando responsabilização judicial por parte do influenciador. Em suas declarações, Deolane enfatizou a gravidade das acusações e o impacto que elas podem ter sobre sua imagem e carreira. Ela afirmou: "Estou confiante de que a justiça brasileira tomará as medidas necessárias para responsabilizar aqueles que tentam denegrir minha imagem sem provas." Essa afirmação reflete a determinação de Deolane em buscar não apenas a reparação por danos, mas também a proteção de sua integridade e da imagem de sua família. Além desse processo, Deolane Bezerra já enfrentou outras complicações legais, incluindo sua prisão durante a Operação Integration, que investiga atividades financeiras ilícitas e lavagem de dinheiro. Essa operação trouxe à tona uma série de questões sobre a legalidade de operações financeiras no meio digital e a responsabilidade de influenciadores e figuras públicas em relação às suas declarações e ações. A transferência do caso para o Rio de Janeiro e toda a polêmica envolvendo Deolane e Murmura geraram um intenso debate nas redes sociais. Fãs e seguidores de ambos os lados expressaram suas opiniões, polarizando ainda mais a situação. Enquanto alguns defendem Deolane, argumentando que ela merece uma chance de limpar seu nome, outros apoiam Rafael Murmura, considerando que ele está apenas exercendo seu direito à liberdade de expressão. O desdobramento do processo judicial entre Deolane Bezerra e Rafael Murmura é um exemplo da complexidade das relações entre influenciadores e as consequências de suas declarações no ambiente digital. A decisão da Justiça de transferir o caso para o Rio de Janeiro reitera a importância de se respeitar as normas jurídicas em casos de calúnia e difamação. Deolane continua firme em sua busca por justiça, prometendo não se calar diante de acusações infundadas que possam prejudicar sua carreira e sua imagem. O desfecho desse caso promete ser um marco na luta contra a difamação nas redes sociais e a proteção da integridade das figuras públicas. O caso Deolane Bezerra e Rafael Murmura não apenas destaca as questões legais envolvidas na difamação e calúnia, mas também reflete um fenômeno crescente na sociedade contemporânea: o impacto das redes sociais na vida pública e privada. A rapidez com que informações, muitas vezes sem embasamento, se espalham nas plataformas digitais pode ter consequências devastadoras para a reputação de indivíduo. As redes sociais se tornaram ferramentas poderosas, capazes de amplificar vozes e opiniões. No entanto, essa amplificação pode se tornar uma arma de dois gumes. Um post ou uma live pode, instantaneamente, atingir milhões de pessoas, e as consequências de uma declaração imprudente podem ser irreversíveis.
No caso de Deolane, as acusações feitas por Murmura, disseminadas em suas plataformas, não só afetaram sua imagem, mas também sua vida pessoal e profissional. A defesa de Murmura pode ser vista sob a ótica da liberdade de expressão, um direito fundamental em muitas democracias. No entanto, a linha entre liberdade de expressão e difamação é tênue. A jurisprudência brasileira tem buscado equilibrar esses direitos, reconhecendo que a liberdade de expressão não deve servir como um escudo para injúrias e calúnias. A decisão da Justiça de transferir o processo para a jurisdição onde Murmura reside também levanta questões sobre como as leis se aplicam em um mundo cada vez mais digitalizado. Influenciadores como Rafael Murmura têm uma responsabilidade social inerente, dado seu alcance e a influência que exercem sobre seus seguidores. O caso Deolane destaca a necessidade de um maior escrutínio sobre o que é publicado online e a importância de se verificarem os fatos antes de fazer acusações que possam prejudicar a vida de outras pessoas. A ética na comunicação digital é um tema que deve ser debatido, especialmente em um contexto onde a desinformação pode se espalhar rapidamente. A batalha judicial e as acusações públicas também têm um impacto significativo na vida pessoal de Deolane Bezerra. Como figura pública, ela está constantemente sob os holofotes, e as pressões externas podem afetar sua saúde mental e emocional. Deolane tem falado abertamente sobre a necessidade de cuidar de sua saúde mental, especialmente em tempos de crise. Esse aspecto humano do caso é frequentemente esquecido em meio às disputas legais e às discussões nas redes sociais. À medida que o processo avança no Rio de Janeiro, as expectativas em torno do desfecho são altas. Deolane Bezerra continua firme em sua busca por justiça, prometendo não ceder diante das pressões e dos ataques. O resultado do caso poderá estabelecer precedentes importantes para futuros processos envolvendo influenciadores e a difamação nas redes sociais. A opinião pública também desempenhará um papel crucial na evolução deste caso. Com a divulgação contínua nas redes sociais, o julgamento da sociedade pode influenciar a percepção do tribunal e a maneira como os envolvidos se comportam. A pressão da mídia e do público pode levar a uma maior responsabilidade entre influenciadores, que se verão forçados a agir com mais cautela, ao fazer declarações potencialmente prejudiciais. A disputa entre Deolane Bezerra e Rafael Murmura é um microcosmo das complexas interações entre direito, ética e poder nas redes sociais. À medida que o caso se desenrola, ele não apenas abordará questões legais, mas também levantará questões éticas sobre a responsabilidade que todos nós temos ao compartilhar informações. Deolane, por sua vez, continua a lutar por sua reputação e integridade, um reflexo da resiliência que muitos influenciadores e figuras públicas precisam cultivar em um ambiente onde a verdade é frequentemente ofuscada por boatos e desinformação. O desfecho deste processo pode não apenas afetar as vidas dos envolvidos, mas também impactar a maneira como as plataformas digitais operam e como a sociedade lida com questões de difamação e liberdade de expressão no futuro. O caso Deolane Bezerra contra Rafael Murmura se insere em um contexto jurídico mais amplo, onde a legislação sobre crimes cibernéticos e a proteção da honra e da imagem estão em constante evolução. O Brasil possui uma série de leis que visam proteger os indivíduos contra calúnia, difamação e injúria, mas a aplicação dessas leis, em um ambiente digital, ainda enfrenta desafios. O Código Penal brasileiro tipifica a calúnia, a difamação e a injúria como crimes, com penas que variam conforme a gravidade da ofensa. No entanto, a crescente proliferação de informações nas redes sociais tornou a identificação de culpados e a responsabilização mais complexas. A decisão de transferir o caso para o Rio de Janeiro reflete um entendimento mais moderno sobre a jurisdição em crimes virtuais, mas também levanta questões sobre como as leis podem precisar ser adaptadas para responder a novas realidades digitais. As redes sociais não apenas amplificam as vozes, mas também podem influenciar o andamento de processos judiciais. A opinião pública, muitas vezes formada por informações parciais ou distorcidas, pode criar um ambiente hostil que afeta a imparcialidade necessária para um julgamento justo. Isso levanta a questão: até que ponto a opinião pública deve ser considerada em processos judiciais,
especialmente em casos de alta visibilidade como o de Deolane Murmura. As redes sociais oferecem uma plataforma poderosa para influenciadores, mas essa influência vem com uma responsabilidade significativa. Rafael Murmura, ao fazer acusações públicas sem provas, não só colocou em risco a reputação de Deolane, mas também a sua própria credibilidade. A ética no uso das plataformas digitais é um tema que precisa ser abordado, e a necessidade de um código de conduta para influenciadores está se tornando cada vez mais evidente. Alguns influenciadores têm adotado práticas mais responsáveis, como verificar informações antes de publicá-las e esclarecer a origem de suas afirmações. Essas ações não apenas protegem suas reputações, mas também contribuem para um ambiente digital mais saudável. O caso Deolane pode servir como um alerta para outros influenciadores sobre as consequências potenciais de suas palavras. O impacto psicológico de ser alvo de difamação pode ser significativo. Deolane, como muitas figuras públicas, pode enfrentar estigmas sociais, pressão emocional e estresse contínuo devido às acusações. A saúde mental de influenciadores e celebridades é uma questão que frequentemente é negligenciada, mas que merece atenção. É fundamental que eles tenham acesso a apoio psicológico para lidar com a pressão e o escrutínio público. A empatia é uma qualidade que muitas vezes falta nas discussões online. Em casos de difamação, é importante lembrar que por trás das contas e dos posts existem pessoas reais. O apoio da comunidade e a solidariedade entre seguidores e colegas influenciadores podem ser vitais para ajudar as vítimas de difamação a superar os desafios impostos por acusações infundadas. À medida que o caso avança, existem expectativas de que ele possa estabelecer precedentes importantes para a legislação sobre difamação e crimes virtuais no Brasil. A forma como a justiça lida com este caso pode influenciar futuras decisões sobre jurisdição em crimes cometidos online e a responsabilidade de influenciadores em casos similares. Com o crescimento contínuo das redes sociais, a legislação deve evoluir para acompanhar as novas dinâmicas sociais e tecnológicas. O debate sobre a regulamentação das plataformas digitais e a proteção dos usuários contra abusos é mais relevante do que nunca. O caso Deolane Murmura pode catalisar discussões sobre a necessidade de criar normas que garantam um ambiente digital mais seguro e responsável. O imbróglio entre Deolane Bezerra e Rafael Murmura transcende a esfera individual e se conecta a questões sociais e jurídicas que afetam a todos. À medida que a sociedade se adapta às novas realidades da comunicação digital, é fundamental que todos os envolvidos influenciadores, seguidores e legisladores reflitam sobre o impacto de suas ações e palavras. O desfecho deste caso não será apenas uma vitória ou derrota em um tribunal, será um reflexo das mudanças necessárias em nossa abordagem à liberdade de expressão, responsabilidade e justiça no mundo digital. Ainda vamos desvendar. O processo judicial entre Deolane Bezerra e Rafael Murmura não é apenas uma questão de calúnia e difamação. Ele se desdobra em uma série de elementos legais que merecem atenção. A estrutura do processo, desde a queixa inicial até as possíveis apelações, é complexa e envolve múltiplas etapas que podem ser influenciadas por fatores externos, como a opinião pública. Deolane apresentou uma queixa-crime após as declarações de Murmura, alegando danos à sua reputação. Nesta fase, as partes apresentam provas e testemunhas. A natureza digital da acusação pode incluir capturas de tela, vídeos e postagens que demonstram o alcance das alegações. Após a análise das provas, a justiça decidirá se Murmura será responsabilizado pelas acusações. Essa decisão pode incluir indenizações por danos morais. Caso uma das partes não concorde com a decisão, é possível recorrer a instâncias superiores, prolongando o processo. A decisão da Justiça de transferir o caso para o Rio de Janeiro pode estabelecer um precedente importante para jurisdições futuras em casos de calúnia e difamação online. Essa mudança pode incentivar outras vítimas a buscar a justiça em sua localidade, sabendo que a jurisdição será respeitada. Além disso, a situação destaca a necessidade de reformas nas leis que regem a difamação digital. Com o crescimento das redes sociais, é imperativo que a legislação acompanhe o ritmo das novas tecnologias.
A falta de clareza pode levar a decisões inconsistentes, prejudicando tanto as vítimas quanto os acusados. A viralização de conteúdos nas redes sociais é um fenômeno que pode amplificar rapidamente informações, muitas vezes sem verificação. No caso de Deolane Murmura, as declarações de Rafael rapidamente se espalharam, gerando um efeito dominó que impactou a vida e a carreira de Deolane. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!